Beleza, família? Estamos aqui com o segundo PLC Cast, presença VIP aqui da nutricionista das celebridades, Tassiane Trindade. Tudo bom? Tudo certo. Beleza. Tem que ter essas vezes, né? Só vou deixar mais à vontade. Claro, tem que ser, né? Então, me conta aí como que foi o comecinho da tua história como Nutri, como que a nutrição entrou na tua vida, ou a vida te chamou para nutrição, a nutrição te chamou? Como que foi? É difícil, eu falo que assim, é difícil, antigamente era bem difícil a gente escolher a nutrição, porque não tinha muito. Hoje é muito, tudo que você liga na TV, no celular, você vê um monte de matéria sobre nutrição, vários temas. Hoje tem vários programas na TV que falam sobre alimentação, porém antigamente não tinha nada. Tinha um programa de Mas TV... você se formou há quanto tempo? 2 anos? Ah, queria, né? Tenho 10 anos de formada e eu escolhi o curso em 2008, né? Então eu comecei a faculdade em 2009. Então naquela época eu não falava muito de nutrição. Então foi quase um tiro no escuro. E aí eu me lembro que eu fiquei em dúvida entre 2 cursos, né? Que foi nutrição e biomedicina. E aí eu fui para palestras, né, para tentar identificar. E eu me lembro quando eu cheguei na biomedicina, estavam falando sobre DNA. E eu odiei. E eu falei, não é isso que eu quero. E aí fui para uma palestra de nutrição e super me identifiquei. Então hoje eu falo, é muito mais fácil para o pessoal escolher o curso que quer fazer, porque hoje você entra no Instagram, tem bastante informação sobre nutrição, o tempo inteiro tem programas na TV que falam sobre nutrição, então hoje a pessoa tem muito mais informação, né? E na minha época não, era muito raro, um programa que tinha sexta à noite na Globo, que passava uma vez ou outra, era o Globo Repórter, que passava uma vez ou outra sobre nutrição, mas assim, o tema de uma vez no mês, assim, ou uma vez a cada 2 meses. Vamos falar sobre a chia, por exemplo. E aí eles falavam sobre a chia e naquela semana faltava a chia no mercado e esqueciam de todos os outros alimentos, né? Vamos dizer, da aveia, da granola, esqueciam. Então era muito pontual, né, esses programas. E aí eu decidi entrar na nutrição. Quando eu entrei na nutrição, eu queria nutrição hospitalar. Então, minha vontade era trabalhar no hospital. Quando eu fui para estágio, eu odiei o hospital. E falei, não quero isso. Isso não é para mim. Faz parte da grade, assim, você passar por esses... Sim, faz parte da grade você passar por UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, que é um restaurante, né? Que são restaurantes que servem alimentação e a gente cuida de toda a parte de higiênico-sanitária, toda a parte de compras, enfim. Hospital, que tem tanto a parte de UAN, porque de uma certa forma... Gestão. Exatamente, você serve a alimentação tanto para os funcionários quanto para os pacientes, então tem essa parte de UAN, mas também tem a nutrição clínica que você cuida ali dos pacientes, né? Fica em contato direto com o paciente. E eu me lembro que na época do estágio eu fiquei na UTI, então não tinha nenhum paciente acordado, nenhum. Era tudo integral. Tudo, exatamente. Então, assim, e não é somente a dieta nasogástrica, né, nasoenteral. A gente tinha que também fazer as medidas do paciente para estimar o peso, para passar para o médico, porque a medicação também vai de acordo ali com o peso do paciente, né? Então, só que uma pessoa normal, assim como a gente consegue levantar, subir na balança. Mas o paciente que está acamado, que está em coma, né, ou induzido ou não, ele não consegue levantar dali para pesar. Então, a gente tinha que fazer as medidas no adipômetro para conseguir estimar o peso dele e passar para os médicos. E aí eu não gostei de hospital, não foi que é bem pesado, assim, ainda bem UTI, né? E é bem legal você ter comentado isso, que eu acho que muita gente não sabe, né? Dessa parte da nutrição dentro do meio hospitalar, né? Sim, as pessoas acham que nutrição só é emagrecimento ou lidar com... Ou receita. Receita, exatamente. Não é isso. O meio da nutrição é muito amplo, né? Então, tem consultoria sanitária, que tem nutricionista dentro da vigilância sanitária, tem vários ramos dentro da nutrição, né? E eu escolhi, na verdade, trabalhar com atletas, né? E praticantes de atividade física. E eu me lembro que logo que eu me formei, me chamaram para trabalhar numa academia, que hoje nem existe mais.
E eu tive um primeiro atleta, foi ali que eu decidi a nutrição esportiva. Era um ultramaratonista, o Eliseu Godoy, né? E eu já estava quase saindo, ele falou, você tem 5 minutinhos para mim? Eu falei, tenho. E ali foi quando ele começou a contar a história dele, né? E a partir daí eu falei, não, eu quero trabalhar com nutrição esportiva, e ali que eu me identifiquei. Foi mais ou menos em 2013, né? Que eu comecei a preparar ele para as corridas. Então, já preparei ele para corrida até de 1.000 quilômetros. Porque você falou ultramaratonista, né? Galera, é mais do que uma maratona aí. Exatamente. O cara é ultramaratonista. 300 quilômetros, 400 quilômetros ele faz. Não é os 10 quilômetros que a gente vê, 7 quilômetros, que várias corridas aí que o pessoal pratica. Não, são corridas muito extensas, muito extensas. E aí foi o primeiro atleta que eu tive o contato, e a partir daí eu me apaixonei. E aí depois eu recebi o convite para trabalhar em São Paulo com o Gustavo. Tive contato com mais atletas, tanto de luta quanto de fisiculturismo. Então hoje eu atendo diversos esportes, né? E pacientes clínicos também, não somente o esporte, mas eu tenho um carinho um pouquinho especial pelo esporte. E você acha que mudou muito assim a visão da suplementação hoje no meio esportivo? Porque na época da minha faculdade também, né, da graduação, suplementação era bomba. A mãe tinha medo de entrar numa loja, né? Então o filho chegava com uma whey em casa já, que você está usando? Você acha que melhorou assim a visão que as pessoas têm com a suplementação esportiva no geral? Tanto o atleta quanto o público em geral. Sim, eu acho que realmente, antigamente, os pais, os avós, olhavam aqueles montes de pote e falavam, o que é isso? Isso é veneno, isso é bomba, isso é um recurso ergogênico. Hoje não. Hoje, eu acho que até por conta dessa informação, né? Claro que tem um ou outro mais antigo, aqueles pais que não utilizam rede social, que ainda tem aquele preconceito, que tem ainda aquele medo. Eu recebo muitos pais, né, me chamam para falar, meu filho quer começar a tomar um negócio que eu não sei o que é, eu quero que ele primeiro passe em você. Eu acho legal, muito bacana ter esse acompanhamento com o nutricionista e não simplesmente sair tomando tudo. Sim. Né? Eu acho que tem que sim ter o acompanhamento, porque é o que eu costumo falar para o meu paciente. A suplementação, ela entra como um turbo. Então, e a alimentação é a gasolina. Então, não adianta você colocar um turbo no teu carro se você não tiver combustível. Não adianta nada. Então, assim, a alimentação, ela entra ali como um combustível do seu carro, como a gasolina, como o etanol. E a suplementação entra... Ela vai suplementar as falhas onde você não consegue. Ela vai te ajudar o que você não consegue fazer para você alcançar aquilo que, através da alimentação, você não está conseguindo. Isso no geral, né? Tanto um atleta como uma pessoa comum, Exatamente. Só que um o que idoso. Acontece? O atleta, ele tem um processo inflamatório muitas vezes ali maior, porque ele está... Pela carga de treinamento. Exatamente, processo de treino. Eu falo que ser atleta não é ser saudável, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, mas fulano morreu e ele era competidor, né? Ai, nossa, infartou, nossa. Eu falo, gente, aonde vocês estão achando que ser atleta é ser saudável? A gente tem vários atletas aí que são exemplos que eles têm lesão atrás de lesão e eles têm que continuar treinando. Então, ou senão, o tempo de recuperação deles é muito curto. Então, eles não conseguem, vamos supor, se eu me lesiono, eu não sou atleta, então se eu me lesionar, o médico vai falar, você tem que ficar tanto tempo afastado, fazendo fisioterapia, fazendo isso. Beleza, eu vou ficar lá 6 meses, 1 ano fazendo fisioterapia. Um atleta, se ele ficar 6 meses, 1 ano fazendo fisioterapia, pronto, ele já perdeu um monte de patrocínio, já perdeu um monte de campeonato, então não dá. Eu tenho muito atleta que tem lesão, né? E acontece, eu acho que a nutrição está aí também para tentar prevenir a lesão, mas muitas vezes acontece pelo treinamento ou até mesmo na competição. E eles têm que simplesmente... É uma profissão, né? O esporte é uma profissão. Exatamente. E alto rendimento realmente não é saúde. Assim, o que você mais vê é ex-atleta aí totalmente lesionado, joelho, cotovelo. Você vê nadadores aí
com Ombro várias sequelas, também. ombro, Normalmente coluna. a gente já fala, basquete normalmente é joelho, judoca normalmente joelho e ombro. É. Então, normalmente já tem alguns esportes que a gente já sabe até qual lesão a pessoa vai carregar. Assim, normalmente carrega, né? E a nutrição, ela também vem para isso, né? Então, você imagina que um atleta, ele não vai ter uma sessão de treinamento. Vamos supor, uma pessoa normal, a gente vai lá, treina uma vez no dia, ok, volta para casa, trabalha, faz nossas coisas, descansa. Agora o atleta não. Eu tenho atleta, principalmente os atletas que eu falo de MMA, né? Como eles têm uma carga de várias lutas, então eles têm vários treinamentos no dia. Então, muitas vezes assim, começa com jiu-jitsu, depois vai para o Muay Thai, depois vai para o wrestling ou se não judô, enfim. Então, eles têm vários treinamentos no dia e realmente sobrecarrega o atleta. Então, qual que é o papel da nutrição? Né? Eu acho até legal a gente evidenciar isso, porque o que acontece? Eu percebo que vem muita gente me chamar falando assim, você é nutricionista esportiva? Eu vou me matricular semana que vem na academia. Falo, então, para você eu sou clínica também. Por quê? Porque a nutrição esportiva, qual que é o objetivo? É melhora de performance. Né? Exatamente, melhorar o rendimento do atleta e sempre pensando na saúde dele. Agora, saúde, agora nutrição clínica, né? Que é quando a pessoa fala assim, vou começar uma atividade física, um exercício físico. É outra coisa, né? Ela está querendo praticar o exercício físico pela saúde. Então, aí, no caso, é a nutrição clínica. Não tem nada a ver com a nutrição esportiva, porque ela não está em busca de performance. Ela não quer competir, né? Ela quer só ter uma qualidade de vida melhor, né? Envelhecer com qualidade. Sim. É isso, é totalmente diferente. Você pode encaixar ali a suplementação como um a mais dentro do déficit que a pessoa tiver ou não, mas não aquilo como melhora do rendimento, né? A pessoa está 2 meses na academia, ainda está em questão de ajuste, de treinamento, entendeu? Então, não é que nem você falou, é legal procurar a nutricionista, indico a Tassi, que é a nossa parceira, para ver primeiro o seu corpo num todo, né? Depois você vê o rendimento, como que vai ficar, a sua melhora. Exatamente, por isso que eu falo que é bem diferente a clínica do esporte, mas de qualquer forma a gente tem que buscar saúde. A questão do que a gente vai suplementar também tem muito a ver com, às vezes os exames bioquímicos, né? Então, a partir, será que vai ser necessário uma vitamina D? Será que vai ser necessário um multivitamínico ou uma vitamina específica que eu vou ter que dar mais? Isso vai depender da consulta dos exames. Se a pessoa começa a relatar, estou me sentindo muito cansada, não tenho disposição para isso, para aquilo. Então, a gente vai ver. Você está dormindo bem? Né? Você está se alimentando de forma correta? Então, vamos ver os exames bioquímicos. É um conjunto de coisas que a gente vê para saber o que a gente vai prescrever. E não simplesmente a pessoa me chamar no WhatsApp, que nem acontece, o que você acha de eu tomar isso? Tá, mas tomar isso para quê? Com qual finalidade? Né? Então, porque viu no YouTube, viu em alguma coisa, viu em algum lugar. Aí você compara aquele cara que é atleta, que vive daquilo, e se fala, pô, quanto tempo eu chego nesse corpo, chego nesse shape aí? E muitas vezes é um trabalho de anos que as pessoas não olham, né? Tem cara ali que tá 10 anos treinando para competir. E o pessoal quer aquilo em 3 meses, em 6 meses eu chego nesse corpo. Ou então, ao inverso que acontece muito na loja, né? Pô, vou tomar essa whey aqui, vou ficar com o corpo de tal modelo. Eu não quero ficar grande daquele jeito. Eu falo, moço, não vai ficar. Não vai ficar. Seria muito bom, né? Não tem como. Nem se quisesse. Isso acontece muito. Principalmente mulher, né? Eu acho que é principalmente mulher. Eu acredito que seja mais mulher do que homem. Né? Que a mulher chega e fala assim, não quero ficar com o corpo da Graciane. Mas, cara, nem se você levantasse todos os pesos da academia, você iria ficar com o corpo Ou então, não treino, não faço dieta, bebo final de semana, como de tudo. O que você tem para mim? A igreja, próxima aqui, ó. Tal igreja. Eu falo que assim, não existe milagre, né? Então, quando a pessoa entra dentro do consultório, eu falo exatamente isso. Aqui não é a porta do milagre que você vai entrar e você vai ter resultado. O que a gente tem que ter é constância, disciplina. E é isso que eu penso quando eu vou treinar cedo, assim. Gosto de treinar cedo? É o único horário que me resta.
E assim, gostar eu não gosto não, vou ser bem sincera. Mas eu também, por 4 anos da minha vida, eu não tive que ir pra faculdade, acordar cedo. Na época eu não tinha carro, eu tinha que Isso ir aí. de ônibus. Eu não tinha que ir embaixo de chuva, embaixo de sol, eu não tinha que ir, né? Então hoje o meu carro tá lá na garagem do meu prédio, eu desço, pego o carro em 5 minutos eu tô na academia. Então assim, mas eu gostaria de fazer isso? Não, eu gostaria de estar dormindo nesse frio, acordar às 5 e pouco da manhã, eu prefiro dormir, é óbvio. Mas eu E sei a que gente ainda tem a opção de escolher, né? Agora imagina um atleta de alto rendimento, cara, é o trabalho dele. Entendeu? Então o cara tá correndo na praia direto, olha que vida legal, mas imagina o cara correr todo santo dia. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas comparam o corpo, então o rendimento de um atleta, mas cara, muitas vezes o cara sofre pra estar ali. e quando não, eles fazem aqueles comentários também que eu, odeio. Tá com esse corpo, mas é bomba. Eu acho engraçado que, assim, algumas modalidades, né, normalmente, vamos pontuar aí o fisiculturismo. Sim. Existe o recurso ergogênico, óbvio, a gente não vai falar que todos ali são naturais, pode ter um ou outro natural, mas que é difícil manter, mas ali a maioria usa recurso ergogênico. Mas é o que eu sempre falo assim, o que é a questão do ergogênico? Então, o gerador ergo, né? Força e gênico é gerador. Então, um gerador de força, não um gerador de músculo, senão seria miogênico. Toma sem treinar. Miogênico, né? Seria um gerador de músculo, você tomaria ali a bomba sentado e ele geraria o músculo. Não, mas é um gerador de força. Então, assim, o cara vai ter mais força para carregar mais peso. Não, agora se ele tomar e ficar sentado, ele não adianta nada essa força que ele tenha mais. Esse seria o milagre, né? Exatamente, seria o milagre. Então, assim, ele precisa treinar. E o que eu falo, a alimentação, o treino, a suplementação, é a base desses caras. O ergogênico é a cereja do bolo. Né? Porque você não pode se entupir de drogas, mas você tem que ir lá e treinar, até porque você sabe o que acontece, questão da metabolização do fígado, chega uma hora que a conta chega, Sim. Né? Então, por isso que a base vai ser sempre a alimentação, o treino e a suplementação desses caras também, que é fundamental, né? Eu gosto muito de utilizar, vai depender muito da modalidade, vai depender muito do atleta, enfim, mas eu vou generalizar aqui para falar um pouquinho. Bota os top 5 aí do que você indica. Exatamente. Então, assim, eu gosto bastante do whey protein, que eu acho que é o queridinho, creatina, beta-alanina eu também gosto bastante, mas eu vou até destacar a creatina e a beta-alanina, né, como uma parceira ali da outra, né. A beta-alanina é o que eu sempre falo em questão da creatina também, ela uso crônico, tá? Não é uso, vou usar só hoje, não. A creatina ela deve ser usada todos os dias, como a beta-alanina também, tá? Em relação ao horário de consumo, o pessoal pergunta muito isso na loja. Então, como nesse caso é uso crônico, não tem horário. Entendeu? A beta-alanina, dependendo da pessoa, a gente até pede para dividir em 2, 3, 4 horários por dia. Por quê? Ela precisa de um transporte, ela precisa de alguém que carregue. Então, vamos supor que você é um Uber e eu falo assim, tem 10 pessoas aqui te esperando para você carregar. Você vai conseguir carregar todo mundo? Vai enfiar todo mundo dentro do carro? Não tem como. Então, agora se eu chegar para você e falar assim, tem 10 pessoas para você carregar. Mais 3, vão agora às 10 horas da manhã. Depois, as outras 3 vão às 2 horas da tarde. Depois, 4 vão às 10 horas da noite. Você não consegue carregar? Sim. Agora, se eu te falar que você tem que carregar 10, como que você vai carregar 10 de uma vez sendo um Uber? Então, acho que fica até mais fácil essa analogia para as pessoas entenderem. Então, às vezes, no caso da beta-alanina, depende da quantidade que a pessoa precisa. Eu falo assim, né, de uma forma generalizada, mas no consultório a gente orienta de forma individual. A gente pode sim dividir ao longo do dia, tá? Creatina a longo prazo também, a mesma história, não adianta você achar que você vai tomar a creatina agora e aquela superdosagem que utilizavam bastante? Eu gosto de fazer, sim, mas dependendo dos casos, né, que a gente coloca um loading lá de creatina, então a gente começa com uma dosagem às vezes de 20 gramas e depois, assim, por uma semana. Depois a gente continua por 5 gramas e aí vai para sempre. Porque parece ainda muita gente ainda com aquela superdosagem,
faz um mês, aí não, tenho que parar um mês, aí volta para... Falei, não, é uso contínuo. É uso contínuo. Você não tem que parar. A creatina você não tem que parar, você tem que continuar utilizando. E a Whey Protein, a gente teve até um vídeo no Instagram que foi bem legal de uma neném consumindo e, nossa, bombou. Bombou. A Maia ama. O que você acha disso? Então, eu acho muito legal porque é o que eu falo assim, o Whey Protein vai trazer muito mais benefícios do que esses achocolatados da vida aí que só tem açúcar, né? Então, eu falo que se eu tivesse um filho, com certeza ele levaria o Whey para a escola. E legal, porque dá para variar os sabores, sem sabor de todo. Você pode bater com fruta também. Não é uma criança atleta. Olha, uma criança que eu vou te falar bodybuilder. que ela em tudo, viu? Então, eu acho que é uma mini atleta. Não é atleta, até porque ela tem 2 aninhos, né? Então, para cair já aquele paradigma que suplemento Whey é para atleta. Tem muita gente que passa na loja e... isso é uma loja de atleta, né? Eu falei, não é uma loja de atleta. Se você tiver com deficiência ali de proteína, se você não estiver conseguindo... até é importante a gente destacar que tem muitos estudos que falam do benefício de Whey para idosos, tá? Eu me lembro que teve uma época que eu trabalhei num... não pode falar asilo agora. Casa de longa permanência. Repouso de cabelo branco. Casa de longa permanência. Não lembro como fala, gente, mas tá tudo certo. Vocês me perdoem. Não, por favor, não cancela a doutora aí. É verdade. Eu me lembro que muitas vezes eu pedia para os filhos comprarem Whey Protein. Por quê? Tem muitas suplementações para idosos que tem várias marcas aí, enfim, não vou citar, que vem nas latas e tal. E elas são muito caras, absurdamente caras. E o valor nutricional não é nem tão legal, né? Exatamente. E por que o idoso, a gente suplementa o Whey Protein para idoso? Porque o que acontece? O idoso, a partir dos 60 anos, a partir dos 30, a gente perde 1% de massa muscular. Não é o meu caso ainda, mas... não. Especial ele, né? O único que passou dos 30 e ainda não perdeu. Então, a partir dos 30, a gente perde 1% de massa muscular ao ano, tá? Claro que assim, quem não treina, quem tá treinando não vai perder. Quem tá treinando se alimentando corretamente não vai perder. Mas uma pessoa sedentária, ela já tá perdendo a partir dos 30 anos. A partir dos 60, além de perder a massa muscular, ela perde função, que é a chamada sarcopenia, né? Então, o que é perder função? Vamos supor, você não treina. Se você cair aqui, você consegue levantar, né? Se não for nada, tipo, muito grave, quebrou, você consegue levantar. Agora, se o idoso cai aqui, ele não consegue levantar, ele precisa de ajuda. Você já reparou muitas vezes... um esforço físico básico, né? Levantar, subir uma escada, sair de uma cadeira, exatamente isso que eu ia falar, sair de uma cadeira. O idoso, a gente sai de uma cadeira normal, a gente não precisa do auxílio das mãos. Mas o idoso, para sair de uma cadeira, ele precisa apoiar aqui para sair. Muitas vezes eu via isso até com a minha avó. Se era uma mesa que era solta, aquelas mesas de pedra, de vidro, quase que ela virava tudo. Sempre era assim, né? E para sentar, era aquela história, né? Você vai sentando, chega na metade, se joga, né? Então, o risco de quebrar a cadeira ou da cadeira se... E uma fratura numa pessoa de... Exatamente. Uma idade aí, mais... a recuperação não é que nem a recuperação no atleta ou a recuperação na gente, não é. A recuperação deles, isso quando conseguem se recuperar, né? Porque aí, às vezes, é de uma fratura e começa a agravar, e, infelizmente, é completamente diferente, né, de uma pessoa jovem. Mas aí, no caso, o Whey já tem muitos estudos, né, falando dos benefícios do Whey para os idosos, né? Justamente por conta da questão da sarcopenia. Então, não tem problema utilizar. E aquela pergunta que todos falam, o Whey engorda? Essa eu acho que é 90%. Não, é engraçado que assim, o pessoal acha que é tomando isso que, ou da creatina, que também tem 500 tabus. Não engorda. Mas a questão é assim, o que engorda é você comer além do que você precisa. Então, beleza, você está fazendo... calórico, né? Você está fazendo a sua dieta lá da Nutri, beleza, tá tomando suplementação, tá fazendo tudo certo. Só que aí, teus amigos te convidam à noite para comer um hambúrguer e você vai lá e come esse hambúrguer. Então, não é o Whey que tá te engordando, né? Então... É tudo em torno dela, exatamente, é o que você come além disso.
né? Existem até estudos que o whey ajuda, né, no emagrecimento. Tanto o whey quanto a creatina. A creatina, o pessoal fala muito, dá problema renal. Gente, não tem nenhum estudo que comprove que causa algum problema renal, tá? E a gente fala que ajuda no emagrecimento, por quê? Se você tiver mais músculo, né? Se você for mais musculoso, por que homem emagrece mais rápido? Porque tem testosterona, tem mais massa muscular, né? E a gente não. A nossa testosterona é uma quantidade muito baixa e os nossos hormônios é sempre para uma possível gestação, né? Todo mês é aquela possível gestação que a maioria hoje da mulherada tá, prolongando, né? E aí o que acontece? Essa questão até mesmo da whey protein, o pessoal chega e fala assim, mas vai engordar. Gente, o que vai engordar é você comer além, né? Você se alimentar além do que você precisa. Agora, se você seguir o plano direitinho, né? E as refeições livres, né? Eu acho engraçado porque as pessoas falam assim, refeição livre. Tipo, aí começa na quinta-feira no happy hour e termina, tipo, na segunda. Se você contabilizar isso, eu tenho uma continha que eu faço, que eu acho que não sei se vai dar pra vocês verem aqui, né? Se eu virar aqui, não sei se dá pra vocês verem. Mas se você fizer, dá sim, ó, tá aparecendo. Na frente. Aqui. Isso aí, já vamos fazer a promo. Ó, se você fizer lixo 3 vezes por semana, ou 4, quarta-feira tem futebol. Quarta tem futebol. Aí tem aquela cervejinha depois do futebol, pô. Então, 4 vezes, né? 4 dias na semana vezes 4 semanas, né? Que dá um mês, 16 dias. Vezes 12 meses, 192. Isso se a mulher deixar tipo futebol todos. Só se liga só, dividido por 30 dias é como se você ficasse em dieta 6 meses e de lixo 6 meses. Meio a meio. E aí, você quer resultado? É o equilíbrio. Não, só não peça o resultado de um atleta. Não, se você quiser. Não vou ficar com a barriga chapada. Se você estiver satisfeito com esse resultado, ótimo, cara. Não, mas assustou mas aí, hein? Não peça um resultado, né, de um atleta, né, de um fisiculturista. Não peça o resultado de um atleta, sendo que você faz lixo 4 vezes na semana. E se você faz 3 vezes na semana, o resultado dá 4 meses. Então, tá aí. Eu tenho um amigo que tá no grupo, até dos amigos mais antigos, que ele falou que ele faz o treino aeróbico dele na esteira contando as calorias para ver quanto que ele vai poder beber. Você acha que é uma boa estratégia? Não. Simples e objetiva, não. E ele falou isso pra mim, eu falei, cara, não acredito, cara, isso tem que ser estudado, meu. Não, até porque, assim, da esteira nem é uma garantia, nem os relógios, né, que são muito mais evoluídos aí, né, no meio tecnológico do que a esteira, vão te dar ali a quantidade exata, né, então, muito menos a esteira, que não tem informação nenhuma sua. Então, quer dizer, eu e você, se a gente subir na esteira e treinar na mesma velocidade, ao mesmo tempo, a gente tá perdendo a mesma coisa? Não, foi o que eu falei. O homem tem muito mais massa muscular, né? A mulher não. Então, de uma certa forma, a mulher, você vai queimar muito mais rápido, né? Do que eu. Então, assim, se você tiver mais... Quando a pessoa tem mais massa muscular, eu tava falando da questão do whey protein, da creatina, elas aumentam a massa muscular. Né? Se elas aumentarem a massa muscular, elas aumentam a taxa metabólica basal. E automaticamente, no repouso, você estará queimando mais. Né? Então, muito pelo contrário. O whey vai te emagrecer. A creatina tem vários estudos aí. E aquilo da creatina? Eu vou ficar retida, vou ficar com celulite. Não, ela retém água intramuscular. Dentro do músculo. Como a gente precisa de transporte, né? A gente precisa, que eu falei lá do transporte. Não adianta você acha que você toma um suplemento de forma isolada e ele chega lá sozinho. Não. Normalmente, ele sempre chega acompanhado, chega com algum transportador. E a creatina vai ali junto com a água. Então, ela leva a água para dentro do músculo. E o que tem dentro do seu músculo? Glicogênio muscular, que é o carboidrato. Tem aminoácido, né? Que é a proteína, né? O whey protein. E tem água. Então, se a creatina está levando água, ótimo, né? Excelente. Então, não tem essa de, vou ficar retido. Vai ficar retido quem não bebe água, né?
Vai ficar retido extracelular quem não bebe água, que é muito comum hoje, principalmente no inverno. Então, hoje eu tenho pacientes que, não, meu intestino não está funcionando, isso não tá... Aí, quando você vai ver, quanto você bebe de água? Eu não tomo nem 1 litro. Meu, é básico, básico. Aí o paciente não consome a quantidade de água adequada, aí toma um diurético. Piorou, né? Aí piorou. Tô retido, não tô legal, não sei o que, toma um diurético. Exatamente, aí é bem pior. Então, os riscos que isso pode ocasionar, até desequilíbrio, questão de aumento de pressão, tudo isso. Então, não tem nada de saudável não beber água. Eu falo que é uma coisa que é básica, é de graça. E que é o mínimo que... Eu sempre falo, se você for no nutricionista e ele não te fizer 3 perguntas básicas, você levanta e vai embora. Que é a saúde intestinal, quantidade de água que você toma e a qualidade do seu sono. Né? Então, água, não preciso nem explicar, ela que transporta tudo no nosso corpo, o nosso corpo é formado basicamente, aí, vamos dizer, por água, enfim. Qualidade do sono, os nossos hormônios são regulados quando a gente está dormindo. Eu não sei se você já ouviu aquela história, dormindo que a criança cresce. E é de fato mesmo. Porque é um sono reparador, né? Exatamente. O GH é controlado também, não só a testosterona, a grelina, a leptina, cortisol, enfim. Mas o GH também é controlado quando você está dormindo. Então, muitas vezes... produção natural, né? Para deixar bem claro. Produção pessoal. Natural. Não é nada... tô tomando testosterona. Não é nada disso. É a produção que o nosso corpo mesmo, né? Tem que produzir esses hormônios. E se você não dorme direito, isso desregula completamente. Tanto homem quanto mulher, né? Exatamente. Então, os dois. E os dois têm testosterona, tem hormônio feminino. Sim, só que vocês têm hormônio feminino em menor quantidade, a gente tem hormônio masculino em menor quantidade. Mas todos precisam estar dentro daquela taxa de normalidade. Sim. E se você não dorme, você desregula. Também tem uma associação da pessoa que não dorme com aumento de consumo de doce. Né? Ou de qualquer outro tipo de carboidrato. Por quê? A pessoa não dorme, então ela tá lá cansada, falta energia, e o corpo associa a falta de energia com carboidrato. Então, normalmente, você pode perceber, trabalhador noturno, né? Aquele pessoal que trabalha no estimulante porto. Pra caramba, né? Exatamente. Café. Pessoal que trabalha no porto, pessoal que trabalha em hospital, enfim. Eles acabam tomando muito café, né? São completamente dependentes do café. E acabam pedindo, dificilmente você vai ver eles pedindo uma saladinha, um franguinho grelhado e um peixinho. Normalmente eles pedem pizza, esfirra, sanduíche, querem doce, justamente porque o corpo não pode chegar e falar assim, você vai dormir, eu vou te hipnotizar e você vai dormir. Não, o corpo fala assim, você está com falta de energia, então você precisa de carboidrato. E aí é onde eles apelam, não uma forma racional, entendeu? É um instinto, vamos dizer assim. Né? Claro que dá para controlar, né, gente? Não é uma coisa que você vai ficar e falar assim, porque eu não dormi, eu vou pedir isso. Mas o corpo pede. Mas o corpo pede, né? Só que você pode falar não pro seu corpo, né? É igual o pessoal que faz muito treinamento zero carbo, né? Aí eu escuto bastante na loja. Pô, tô sem força, tô sem energia. Você tá sem carboidrato, óbvio. Entendeu? E ainda mais porque o cérebro se alimenta de carboidrato. Então, a gente não vai nunca deixar o estoque acabar. Então, o que eles fazem? Quando o estoque está reduzindo, ele já começa a poupar ao máximo para o cérebro, entendeu? E aí a pessoa... E o corpo é inteligente, né? Ele vai acabar buscando em outros nutrientes. A pessoa, perdi até massa muscular. Porque fez a gliconeogênese, utilizou a proteína, aí eu falo... Uma fonte de energia, exatamente. Né? E proteína é mais cara do que carboidrato. É só você pegar o preço do frango e o preço do arroz, né? Proteína sempre vai ser mais caro do que o carboidrato. Aí o que acontece? Você vai lá e usa a proteína para fonte de energia. Não é uma forma. É que você pega um cara, por exemplo, que você deu no início aí o exemplo de bodybuilder, né? Você pega um cara com 80 quilos de massa magra, né? Percentual de gordura baixíssimo. O cara queima caloria absurdo, né? Aí você pega 80 quilos de uma pessoa obesa, já é totalmente diferente. Até peso de gordura, né? Peso de músculo e gordura. Peso total é uma coisa, né? O que a gente fala. Às vezes você pega
paciente 1,75 m, sei lá, 90 quilos. Só que um é atleta e outro é sedentário. Então, o peso não me diz nada, né? Então, o peso, tanto é que eu falo, o cálculo de MC não me diz nada, né? Já caiu por terra. Quais são os parâmetros que a gente utiliza hoje? Né? Circunferência de cintura, porque aí já acaba com quem já consegue diferenciar aí já quer matar o cara já logo no início. O gordinho lá, o sedentário. Então, já consegue diferenciar. E o percentual de gordura, né? Então... mas só pela circunferência a gente já consegue identificar de uma forma melhor, né? Tipo, mais precisa do que o peso e a altura. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, mas eu não tenho adipômetro, eu faço uma consultoria online, eu não tenho adipômetro, como que eu posso fazer? Primeiro, circunferência ou foto, né? Manda a foto pro Nutri, pra Nutri aí, que eles já vão conseguir identificar, né, o que precisa pedir, o que precisa fazer, e outra, até mesmo pela evolução, a gente consegue ver através de fotos se a pessoa está ganhando massa muscular. Eu acho que até a pessoa que não é uma magrinha, é legal também passar por você, assim, porque tem gordura visceral, tem outros tipos de, né, que você pega uma pessoa magra, não quer dizer que ela é saudável, né, colesterol lá em cima, às vezes triglicérides, e para ela, não, eu sou magrinha, tranquilo, é uma chama de falsa magra, né? Porque às vezes a pessoa, você olha, ela é magra. Mas quando você vai fazer as medidas, o percentual de gordura tá alto. Ou não, às vezes o percentual de gordura está ok. Legal. Porém, né, quando você vai ver nos exames bioquímicos, estão descompensados. E isso daí também não é legal. Ela corre o mesmo risco ali de infartar do que um gordinho, porque tá tudo descompensado, só come besteira, né? E agora a expressão, que nem muita gente fala, gordinho saudável. É complicada essa expressão, né? Porque se você tá ali muito acima do peso, você já tem uma inflamação, né? Independente de tá com os exames bioquímicos ali naquele momento tudo certo, mas já tem uma inflamação e tá correndo risco de possivelmente, né, daqui a pouco aumentar o colesterol, ter aumento de pressão, né, diabetes. Então, desenvolver, né, uma diabetes não é o mais indicado, né? Então, ser o gordinho saudável. O indicado é você estar dentro... Existe também uma parte genética, né? Para triglicérides, colesterol... Então, existe uma parte genética, mas assim, a parte genética nem sempre é tão... Às vezes, muita gente fala assim, é genético. Aí você vai investigar, é simples, basta você ir no mercado e olhar o carrinho da pessoa, né? Porque muitas vezes é o hábito da família. Entendeu? Não é porque é genético. Às vezes, sim. Pode ser sim, genético. Só que, vou ser bem sincera, acho que nem 5% da população é genético. Muito menos. O problema é que, normalmente, é o hábito familiar, né? Então, eu me lembro que a gente brincava na época de faculdade já... A gente brincava assim, família que tem obesidade mórbida, até o cachorro é gordinho. E aí você vai falar que é genético? Não é genético. É porque ele come a mesma coisa que as pessoas da casa comem. O cachorrinho é muito parecido com o dono, exatamente, se você vê. Mas se você for falar assim, que nem as pessoas falam, é genético, mas o pai da mesma família da mãe, e os dois são? Pera lá. Né? Que fator genético é esse? Não, é o hábito da família. Sim. Né? O hábito da família que não é um hábito correto. Então, e o meio justifica o homem, né? A gente sabe disso. Então, se você estimular ali seu filho a comer de uma forma correta, ele vai vendo você comer e ele vai querer. Eu me lembro do meu priminho, a gente sempre comia muita salada, e ele sempre ficava muito com a gente quando ele era pequenininho. Né, por conta dos horários da minha prima, ele gritava por uva e por tomatinho. Lembra aquele menino do brócolis? Ele era exatamente igual, só que era por tomatinho e por uva. Ele comia, enquanto ele não estava vendo o final ali da uva, ele estava comendo uva. Então, e o tomate cereja também, ele ficava comendo tomate cereja até acabar.
Exatamente, porque era um hábito que ele via a gente fazendo, ele via a gente comendo e estava tudo disponível, as frutas estavam ali, disponível na frente dele. Então, quando ele tinha vontade, era aquilo que tinha para ele. Não estava disponível o chocolate, não estava disponível o salgadinho de pacote, aqueles, nem sei, de isopor lá. Não era isso que estava disponível. O que estava disponível era as frutas. E você acha que o paladar muda? Dá exemplo até por mim, assim, tipo, bastante tempo atrás eu consumia Coca normal. Aí eu falei, não, vou só Coca Zero daqui em diante e tal. Eu não consigo, tipo, se você me der algum refrigerante doce ou algum suco muito doce, eu não consigo beber. O paladar já é muito estranho para mim, assim, algo muito doce. Que nem café puro. Se botar um açúcar já... Eu fui tirando, fui colocando adoçante até chegar no consumir o sem açúcar. Então, esse paladar, você acha que ele pode ser, tipo, educado? Que nem você está comentando da criança, ela vai chegar a um ponto que ela não vai... Ela vai preferir o mais saudável, né? Sim. Até pro paladar dela... porque ali ela foi educada. Sim. Né? Mas vamos lá, imagina que a palma da minha mão é uma célula, tá? Então, aqui são os receptores. Então, se você come muito doce, tem tudo isso de receptor. A partir do momento que você vai tirando o doce, você vai diminuindo esses receptores. E aí, quando você come algum doce, você quase não tem receptor. E aí, você fica aquele negócio parecendo que tá embolando na boca, né? Você fala, não tô mais adaptado a comer essa coisa, esse alimento tão doce. Então, sim, muda. E também, vamos dizer assim, que de uma forma natural, o paladar também muda a cada 7 anos, né? Eles dão uma média aí de 7 anos para mudar o paladar. Então, eu odiava queijo. Nossa, quando eu era mais nova, eu odiava queijo. Hoje eu sou apaixonada por queijo. Eu sempre peço queijo do Bufalate, nossa, mussarela de búfala. Hoje eu sou apaixonada. Inclusive, hoje eu comi de manhã ricota de búfala, então eu gosto bastante. Mas se você perguntasse isso, vamos lá, 20 anos atrás, nossa, eu odiava queijo. Antes eu não comia nada de queijo. Hoje eu sou apaixonada. Mas por quê? Porque justamente meu paladar mudou, né? Então, sim, o paladar muda e a gente também pode educar a criança a ter um paladar mais saudável. Quando você começa a ofertar para a criança Coca-Cola, doce, chocolate, ou se não aqueles salgadinhos de isopor. Vamos dar um exemplo do refrigerante e do salgadinho de isopor. O salgadinho de isopor, ele é muito salgado mesmo. A hora que você consome, você já pede uma bebida mais doce. E isso, eu fiquei equilibrando entre o muito salgado e o muito doce. Muito salgado e o muito doce. E aí, quando a criança vai comer algo que não tenha, vamos supor, uma maçã, né, que tenha um sabor mais suave, vamos dizer assim, ela estranha, porque não é nem muito doce, nem muito salgado, não é uma coisa muito forte. E ela não acha graça, né? Porque ela já está acostumada com essa bomba de açúcar e de sódio. Então, o ideal é não ofertar para a criança. Eu sei que vai chegar um momento que não vai ter como. Vai chegar uma idade que a criança vai ver o amiguinho comendo. Aquelas festinhas de criança. Exatamente. E tal. Nada radical, né? Não vai ter como. Mas enquanto você conseguir esconder, melhor coisa. Eu me lembro de uma vez que eu estava dando uma palestra para uns pais, né? Numa escola que eu era responsável técnica. E aí, uma mãezinha pegou... Primeiro que assim, na escola não deixava dividir dividir comida, exatamente por conta disso, porque às vezes meu filho levava, sei lá, maçã e o teu levava, tipo, sei lá, bolacha recheada. No meu não podia dividir, eu pegava mesmo, assim, Ele roubava, né? Então, mas vamos imaginar que o meu levava uma coisa saudável, né? E o seu levava uma coisa que não era saudável, e às vezes a criança tem alergia, de repente eu sou alérgica a alguma coisa, entendeu? Então, eu sempre orientava, né, o pessoal lá da escola, falava, não deixa dividir o lanche. O lanche, né, os pais mandam de cada criança. Se a criança ficar com vontade, vocês colocam um bilhete lá na agenda, vocês avisem os pais. Porque aí fica a critério dele dar ou não, né?
E aí eu me lembro que uma mãe lá específica pegou e falou assim: ah, mas eu acho um absurdo isso não poder dividir lanche. Aí eu peguei e falei assim, mas como assim não acho um absurdo? Ah, é porque, por exemplo, o meu traz uva, o teu traz melão. E aí o meu nunca comeu melão. E aí ele vai lá, pega o seu, experimenta. Eu falei, nossa, ia ser o mundo ideal, fantástico mundo de Bob. Eu ia amar. Se cada um trouxesse uma coisa saudável, a gente faria uma salada de frutas. O problema é esse. O problema é que o teu traz algo saudável, o meu traz uma Segunda porcaria. traz a pizza que sobrou lá do Exatamente. E do você final de vê semana. alguns negócios surreal, assim. Aí você fala, meu, como que tu vai dividir o lanche? E se a criança for alérgica? Né? Então, isso não é muito legal. Né? E teve uma outra que pegou e falou assim, mas, por exemplo, se eu falei, né, que eu sou contra, né, quando é muito pequenininho, que nem 2, 3 anos ficar dando refrigerante. Aí ele pegou e falou assim, mas a criança olha e fica com vontade. Ah, me provocou, né? Era tudo que eu queria ouvir. Aí eu peguei um copo e falei assim, ó, eu vou colocar o uísque nesse copo aqui, ó. Vou colocar o uísque. É da mesma cor do Guaraná. Se ela olhar, eu vou dar. Aí ela ficou toda assustada. Eu falei, não é da mesma cor do Guaraná? O uísque é da mesma cor. Ela vai olhar, vai ficar com vontade. E eu vou dar. Qual que é o problema de dar uísque para criança? Então, entendeu? Se você não consegue esconder, tipo, o refrigerante, você não consegue esconder a bebida alcoólica. Entendeu? Então, é exatamente isso. Dá desculpa, chega pra criança, a criança ela tá preocupada com o copinho. O copinho da Frozen, o copinho do Batman, o copinho do Homem-Aranha. Ela tá pouco se lixando com conteúdo. Se você colocar o copinho mais bonito e colocar água dentro, ela vai tomar do mesmo jeito. Vai tomar feliz ainda mostrando pros amiguinhos o copo lindo dela. Então, você não precisa colocar, né, uma coisa que não seja saudável. Estimular o paladar deles a algo muito doce ou muito salgado, já desde novo. Não, complicado. Vai chegar um momento que não vai ser possível evitar. E aí você fala, deixa, não tem problema. Mas enquanto você conseguir evitar, tenta evitar. Chega numa fase de 3 anos, 4, às vezes vai ficar um pouquinho mais difícil, porque já entende, já tá vendo que o irmão, muitas vezes o irmão tá comendo e ela não, né? Aí vai ficar mais complicado. Mas assim, até onde conseguir evitar, tenta ir enganando. A hora que não der, tudo bem, deixa a criança experimentar. Mas é aí que tá. A hora que não der, muitas vezes a criança vai comer e não vai se adaptar. Porque ela não foi educada a isso. Então, por exemplo, minha afilhada, ela não foi educada a isso. Então, hoje ela vai para um restaurante e ela pede água. É por isso que eu te perguntei do paladar, né? Porque muda, né? Muda. E a gente não incluiu o refrigerante na vida dela. Né? Então, hoje você vai... Você não quer suco, tipo suco natural de laranja. Ela fala, não, eu quero água. Tudo bem. Né? Então, e ela pega, às vezes a gente vai brindar alguma coisa, tá tomando um vinho. Ela, eu quero água na minha taça. Justamente, olha o copo diferente. Ela quer uma tacinha, né? Porque hoje ela já tá mais velha, mas ela quer uma taça para brindar. Mas o conteúdo é o conteúdo dela, é a água dela. Ainda. Aproveitando esse ensejo aí, fala pra gente onde que fica o teu consultório, o teu Instagram, para as pessoas que quiserem, além de uma nutrição esportiva, uma nutrição clínica também, igual você falou, que é importante, tão quanto. E eu acho que uma coisa não anula a outra também, né? Então, uma pessoa que tá também iniciando uma atividade física, passar por você para ter uma avaliação, uma anamnese legal, até para começar com acompanhamento, né? Para ver também os resultados. Até para não desestimular, né? Porque às vezes a pessoa começa a treinar sem uma dieta, não vê resultado, ela desestimula e aí ela fala assim, não tô vendo resultado, vou parar meu treino. Aí tipo, tô indo pra academia todo dia, não tô vendo resultado nenhum. E mal sabe ela que 70%, 80% ali é a alimentação, né? Hoje eu atendo nas 3 cidades da Baixada Santista, tanto Santos, São Vicente quanto Praia Grande, né? Eu tenho um consultório ali nas 3, aqui em Santos eu atendo nas Blue Fits, mas também estou mudando o consultório de São Vicente para Santos, né? Já está em processo. Novidades em breve. Novidades em breve. E Praia Grande também eu atendo, então não tem desculpa, né? Nas 3 cidades. E o Instagram? Instagram é Nutrindade, né? Então já tem aí... No Instagram eu deixo bastante dica também, algumas orientações nutricionais
Galera, segue lá. Ela é blogueira, influencer, ela leva vários restaurantes de São Paulo. O Eliseu, com as medalhas. Isso foi lá no comecinho. Ele colocou aí de lembrança. Mas é bacana. Hoje o Instagram é uma ferramenta, olha bacana ali da alimentação, estimulando a alimentação saudável das crianças com piquenique. Hoje o Instagram é uma ferramenta muito bacana que a gente pode, né, utilizar. Por isso que eu falo, quem se forma hoje tem muita sorte, que você começa a mexer no Instagram e rapidinho você já é conhecido, né? Na minha época não tinha não. Exato, na minha época também não, filho. Na minha época era cartãozinho, você tinha que ir deixando o cartãozinho nos lugares. Eu alugava uma sala lá atrás, né, lá... Que você, tipo, eu alugava... Vai entregar a idade aí, 32 anos, 30 aí. 31. 31, não dá um ano a mais. Mas, assim, aí eu tô no 35 ainda, tá há uns bom. 10. Mas assim, na minha época, quando eu me formei, não tinha esse negócio de Instagram, né? Hoje em dia, o marketing veio, né? Essas ferramentas que a gente utiliza, a gente consegue divulgar muito melhor nosso trabalho. Tem muita gente que às vezes acaba de se formar, não tem ainda nem experiência na prática, mas consegue ter uma clientela justamente por conta do Instagram, por conta dessas ferramentas, né? Só que na minha época não, era cartãozinho e a gente alugava a sala e ainda muitas vezes não tinha nem paciente, a gente só alugava a sala, tipo, alugava para não atender, porque até chegar na pessoa e a pessoa confiar, eu não sei o quê. Agora, com o Instagram, eu acho que dá aquela credibilidade maior, a pessoa tem uma confiança porque te acompanha, te aproxima mais do paciente, né? Sim. Tem paciente que chega lá sabendo o que eu fiz no final de semana, sabendo tudo, né? Então, é um meio de aproximar, assim, é bem legal. Galera, para tirar o receio aí do pessoal, pode procurar a Tassi, parceira Tassi, que ela vai desmistificar alguns suplementos para vocês, todo acompanhamento, vai fazer uma anamnese legal aí, indicar para vocês tanto a parte de alimentação como de suplementação. Ponta firme, parceira nossa, é de casa, isso daí indico. Dona Encrenca passa com ela aí, tá no projeto Fitness Verão. Tá certo. O shape vem. E quer deixar mais algum recado para o pessoal? Fica à vontade. Queria agradecer você pelo convite. Nada, tamo juntos. E assim, gente, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à nutrição, tenta perguntar, não joga só no Google, que tem muita informação aí, né, que... Ou vai no Google Academic, pelo menos, Exatamente, né? Aí sim. Só que aí quem vai querer ler um artigo científico? Quem gosta de ler artigo científico é a gente, né? E mesmo assim, hoje eu aprendi muita coisa. Artigo científico, eu vou lá até trabalho, vou até nos agradecimentos, né? Porque às vezes, se eu vejo que tem alguma coisa que pode ter manipulado o resultado, eu falo, esse daqui não. Então, assim, cuidado com as informações. Eu falo, hoje tem muita informação, mas nem todas são corretas. Então, tenta tirar uma dúvida com um profissional da sua confiança para você tomar, né, seguir uma dieta, tomar suplementação sem medo. É isso aí. É isso. Galera, obrigado a todos. Um grande abraço. Qualquer coisa aí, pode mandar um direct. Tem um WhatsApp lá para... Tem WhatsApp. Tem um WhatsApp lá também. Siga a PLC Nutrition também, galera. Por favor aí, hein? Estamos em busca de 1 milhão, que eu quero pro BBB. Esse é o foco. Valeu. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e aguardem o próximo aí. Obrigado, Tassi. Tamo junto. Obrigada.